Professor Eduardo, tudo bem? Momento Ancor, no seu rádio. O cara chegou chegando, hein? Momento Ancor na sua tela. Beleza? Você tá bem? Tô bem, e você? Ah, eu estou muito bem. E aqui temos uma caneta Bic. Você ainda se lembra de uma caneta Bic? Não é tão comum nos dias de hoje. Ah, eu tenho várias caneta Bic. Todas Bic. Mas eu também tenho aqui uma caneta Stabilo, que tá na modinha. Eu diria oferecimento canetas Bic. E eu tenho uma caneta do iPad também. Essa sim é uma caneta chique, né? Ah, tá chique. Deixa eu tirar o som do WhatsApp que fica aqui apitando. E nesse momento que o nosso caro Ayrton 1967 entra aqui na nossa sala, nós começaremos a conversar, sabe sobre o quê? Sobre Ancor. Sobre Ancor, sobre módulo 8 da Ancor, sobre mercado a termo de ações e sobre margem de garantia, né? Já falamos de maneira en passant em uma outra edição desse glorioso momento Ancor, mas hoje nós vamos entrar mais a fundo nos tipos de questões que aparecem, né? Felipe, não gosto desse assunto. O Tavares, ele torce o nariz literalmente para esse assunto, né? Torce o nariz e franze a testa. Porque é um assunto mais operacional, a gente não fala de ganhos, de resultado das operações, de uma ação bombando, uma trava com índice Bovespa, nada disso. A gente fala de coisas do dia a dia, né? Mas vamos lá. Sem mais delongas, eu quero falar o seguinte com vocês, né? Vamos ver aqui algumas questões que aparecem na prova diretamente, sem enrolations, tá certo? Dá uma olhada nisso aqui que eu vou mostrar alegremente aqui para vocês, né? Os fatores, quais são as variáveis que influenciam diretamente a formação do preço a termo de uma ação, né? Então, o que influencia a formação do preço a termo de uma ação? Isso é bem importante, você tem que saber isso. Lembra que quando você compra qualquer ativo financeiro, você tem um preço à vista e um preço a termo. Você sabia que o preço a termo é sempre mais alto que o preço à vista no ativo financeiro? Não. Pois é, o preço a termo é sempre mais alto. Quando a gente está falando de uma entrega física, quando a gente está falando de uma mercadoria, por exemplo, milho, o milho futuro, o milho a termo, pode estar mais barato que o milho à vista. O açúcar futuro pode estar mais barato que o açúcar à vista. Mas um ativo financeiro nunca. Porque um ativo financeiro, você não armazena, você não estoca, você não tem relações de oferta e demanda que claramente afetam o preço daquele ativo, né? Você não consegue, você não tem safra e entre safra, percebeu? Então o que acontece? Quando eu tenho um ativo negociado a termo, a única diferença é quando eu vou pagar por aquele ativo. Então, se eu for pagar hoje, eu pago um preço. Se eu for pagar daqui um mês, eu pago mais caro, porque eu vou ficar com o dinheiro um mês a mais e ele vai render juros ao custo de oportunidade, que é taxa Selic ou CDI, tá certo? Então, o preço a termo, ele sempre estará mais alto que o preço à vista, a razão do CDI, a razão do custo de oportunidade, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Então, veja só, se eu comprar a termo uma ação para daqui 30 dias, eu pago um pouco mais caro que o à vista. Se eu comprar a termo para daqui 120 dias, eu pago um tantão mais caro que o à vista. Porque eu estou adquirindo a ação já, mas eu pago só daqui 120 dias. Eu vou ter que pagar com juros. Essa que é a pegada, é isso que você tem que lembrar na prova, tá bom? Então, quando a gente vê esse exercício que vocês veem aí na tela, lá, quais são as variáveis que influenciam diretamente a formação do preço a termo de uma ação? Olha lá, alternativa A, o preço à vista. Quanto maior o preço à vista, maior o preço a termo, né? O preço a termo está grudado no à vista. A diferença é a taxa de juros, o CDI ou a Selic. O prazo da operação, beleza, se for 30 dias é mais barato, se for 120 dias é mais caro. E a taxa de juros, perfeito, é isso mesmo. Então, a alternativa A de ambíguo, tá certo? Olha que interessante, só tem a alternativa A aqui. Ei, nossa senhora, nossa, o nosso editor aqui no mundo financeiro sabe como é, né? Faz essas coisas. Nosso editor é todo mundo aqui.
Preço à vista, volatilidade da ação e taxa de juros. Não, volatilidade é só para opções. Preço à vista, volatilidade da ação e prazo da operação. Volatilidade impacta preço de opções, não do termo. Preço à vista, demanda pela ação e volatilidade da ação. Volatilidade está errado, então a gente tem que pegar a alternativa A de acertei. Preço à vista, prazo da operação e taxa de juros. Beleza? Muito Tranquilo. bem. Suave, suave. Muito que bom. Suave. E aí nós temos que falar o seguinte, professor Tavares. Falamos sobre isso, já vamos repetir. O cara que fica comprado numa operação a termo, ele tem que depositar margem de garantia, né? Por quê? Porque ele está se comprometendo a pagar lá na frente. E se o cara sumir e não pagar, né? Então ele tem que depositar margem de garantia lá no negócio. O cara que fica vendido, a mesma coisa. Por quê? Porque se o preço depois subir pra caramba, esse cara que está vendido, ele já negociou a um determinado preço, ele não vai querer, naquele preço que ele negociou, não vai querer entregar o papel, como é que é? Então, Aí ele o cara que também tá comprado é que fica vendido, né? fica vendido na história, né? Pô, bem assim. É? Pegou. Ah. Então, pô, deixa eu falar, professor. Sério. Aí. Então, o cara que é o vendedor também precisa depositar margem de garantia. Mas a maioria das vezes, o que o cara faz? Ele deposita a própria ação que ele está vendendo como garantia, e isso se chama cobertura, né? Isso se chama cobertura. Muito bem. Então, esses caras que precisam depositar margem de garantia, no caso o comprador, que não usa a cobertura, não usa a própria ação, ele pode depositar alguns ativos, né? E pode cair na prova, aliás, cai comumente na prova, quais são os ativos que podem ser depositados na forma de garantia, né? Aí sempre vale a pena você olhar aqui no site da Bolsa, né? Você vai ver que está aqui, ó lá. Então, título público federal, beleza. Ouro, beleza. Ação de companhia aberta admitida na negociação da B3, beleza. Certificado de depósito de ações e unit de companhia aberta, beleza. E assim vai, tá vendo? Então, todos esses são passíveis de depósito na forma de garantia. Muitas vezes, o que pergunta-se na prova é, e dinheiro, din-din, posso pôr din-din como garantia? Posso. Devo? Jamais. Porque o din-din fica parado, ele não é corrigido. Então, normalmente, a gente coloca um ativo financeiro, um título público, um CDB, uma ação e assim por diante, né? O que a Bolsa espertamente faz? Se você colocar uma ação da Petrobras, você está colocando, sei lá, 20 mil reais como garantia. Ela considera 12 mil reais. Ela dá um desconto porque já sabe que o preço pode cair. Então é importante isso. Existe uma área de risco lá da Bolsa que coloca um desconto para os diferentes ativos que você está depositando como garantia. Beleza? Boa! Aí tem um outro ponto importante que nós precisamos nos lembrar, que é o seguinte. Quanto mais nervoso estiver o mercado, né, o mercado fica nervoso. Então, quando sobe, desce, tá aquela loucura, não sabe para onde se vai os preços, maior é a exigência de margem por parte da Bolsa, né? Então tem a clearing da Bolsa, que liquida as operações, tem uma área de risco lá, e quanto mais nervoso, mais volátil estiver o mercado, mais margem ela cobra dos participantes. Porque quanto mais nervoso estiver o mercado, mais uma ponta, o comprador ou o vendedor pode ficar devendo, né? Então a chance de subir muito forte ou de cair muito forte é maior, né? Então isso é importante. Ou seja, a Bolsa traça um cenário projetando o futuro e, de acordo com esse cenário, ela chama as margens de garantia. Todo dia tem um recálculo dessa garantia. Se o mercado ficou mais nervoso no dia de ontem, é possível que chame mais margem dos players. Aí tem que depositar um pouco mais. E assim vai. Parece muito como funciona o mercado de derivativos, né? Muito semelhante, muito semelhante. Para dizer a verdade, embora a gente estude mercado a termo aqui no módulo 8, o termo é um derivativo, né? Como a gente falou outro dia.
Então, essa aula ela é importante, ela serve tanto para o módulo 8 quanto para o módulo 15, que é o de derivativos lá no final. Maneiro. Beleza? Então, respondamos, sem mais demoras, a seguinte questão que cai na prova. Olha lá. Assinale a alternativa que possui somente ativos que são elegíveis a serem aceitos como garantia pela B3. Então, você tem que saber que título público federal, ouro, carta de fiança bancária e dólar americano são aceitos. Então, você marca a alternativa A de amor. A gente não erra em todas. Aqui foi A, B, C, D, tá vendo? Que a gente acertou. Você vem aqui e marca em A de agnóstico, tá certo? Aí depois você vai em título público federal, ouro, cota de FIP. Não, cota de FIP não. Aí depois você vai em título público federal, título de emissão do Tesouro Americano, cota de FIP já dizemos que não. Você vai em debêntures de companhia listada, ouro, carta de fiança bancária e dólar americano. Debênture não pode ser colocada como garantia. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? É aquele negócio que te chama a atenção, né? Que brilha os seus olhos, né, Tavares? Mas tudo bem, vamos lá. O Gleicon está nos perguntando se nós estamos online pelo YouTube também. Não. Não estamos. Não estamos. Nós esquecemos do YouTube, deixamos para lá, embora depois o pessoal lá de muita competência da nossa área de edição dá uma editada, arranca essas coisas muito patéticas que a gente fala, deixa só o que realmente importa, e aí você pode assistir a série completa lá no YouTube com algum atraso. Eles tiram toda essa parte de negócio de garantia, margem, termo, né? E deixam só as piadas. Aí você pode conferir lá depois no YouTube. O Du não gosta dessa parte, a gente sabe disso. Beleza? Tudo bem? Show de bola? Fechamos? Sempre tem uma matéria que você gosta menos, ou que você desgosta. Qual é a matéria que você mais detesta na Ancor? Me diga. Você acha mais... para, velho. Vai lavagem de dinheiro e tal. Nossa, só porque é minha? Não, independente de quem seja. É chato. Gosto, não, é chato. Eu dou aula, mas eu acho chato. E vocês aí, galera que tá assistindo a gente, qual que é a pior matéria para vocês? Se quiserem comentar aí, fique à vontade. Mas sempre tem, né? Ninguém gosta de tudo. Não tem como. Sempre tem as matérias xarope. Pois é. É comum mesmo, né? Então faz parte. Só que a gente tem que conhecer, né? A gente tem que procurar a lógica das coisas, né? Quando a gente vai buscando a lógica, a gente vê que não é tão chato assim, ou a gente vê que é chato, mas a gente aprende, né? Fazer o quê? Essa parte de lavagem de dinheiro, por exemplo, apesar de ser chato, putz, você tem que saber isso para trabalhar numa instituição financeira, né? E muito provavelmente, quando você entra numa instituição, vão te submeter a um treinamento disso, né? Muito provavelmente. Ó, o Gleicon falou, enfim, falou derivativos. Pô, eu acho tão legal derivativos. Acho massa. Eu gosto, eu curto derivativos. Você vê, cada um vai ter suas preferências e as suas raivas. Oh, yeah. Beleza, galera? É isso aí. Ficamos por aqui hoje no Momento Ancor. Tá bom. Du, a partir de amanhã a gente começa a falar de tributação no mercado de renda variável. Então, não perca. Um assunto top da balada, hein? Exatamente. É um assunto sempre em voga aqui no Brasil. Legal. Isso aí, pessoal. Nos vemos amanhã, então. Boa noite para vocês todos. Hasta la vista. Tchau, tchau. Valeu.